Bom dia, mais uma vez aqui hoje estamos reunidos, sempre nesse conceito de poder contribuir com o empresário, poder contribuir com você, colaborador, e agora nesses momentos e tempos de Covid, a gente se incomoda muito, a gente muda muitas funções do nosso dia a dia, a gente precisa rever uma série de conceitos, e nesse sentido nós trouxemos algumas palavras para o nosso vocabulário, que antes nós citávamos poucos. Podemos dizer delivery, podemos dizer e-commerce e podemos dizer home office. Que coisa que no início a gente até para pronunciar tinha dificuldades e hoje nós vemos que está no nosso dia a dia e veio para ficar. Nenhum desses textos que eu citei, eles vieram de passagem, eles vieram para ficar, porque mudou nossos conceitos, mudou e está mudando gradativamente o conceito do empresário, o conceito do servidor público, que hoje ele entende que ele consegue também trabalhar de uma forma diferenciada e não somente naquele estilo bate cartão, fecha cartão, bate cartão, fecha cartão, e se nós não estivermos observando ele, parece que não funciona o trabalho. Então, com muita alegria, hoje eu tenho aqui comigo a Fernanda, a Sabrina e o Alexandre, que logo em seguida já vão se apresentar. Todos estão neste momento em home office. Vamos entender um pouquinho como é que é a atividade deles nesse dia a dia e o que tem feito para enfrentar isso. Fernanda, eu gostaria então que você se apresentasse para o nosso público e conte para nós como que tem sido esse trabalho em casa, as facilidades e as dificuldades que você tem passado. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos, bom dia Salésio, Sabrina, Alexandre. Então, eu sou servidora pública, trabalho no judiciário, trabalho na 2ª Vara Civil aqui de Curitibanos, e na verdade, assim, a gente está desde março em home office, né? Então, quando iniciou essa questão da pandemia, a gente já começou a trabalhar em casa. E tudo muito novo, né? Na verdade, é o novo normal, que todo mundo diz. A gente tinha uma estrutura, o tribunal já tinha uma estrutura para a gente trabalhar em casa, mas a gente, na verdade, não praticava tanto isso, né? Eu, algumas vezes até trabalhava em casa, já tinha uma estrutura pré-montada, mas no início a gente teve um pouco de dificuldade. O sistema permitia, a nossa unidade aqui, graças a Deus, é 100% digital, os processos em andamento, então a gente conseguiu desenvolver um trabalho em casa também. Acho que a maior facilidade a gente tem, então, em razão de os processos serem digitais, então a gente consegue manter uma linha de trabalho e consegue desenvolver esse trabalho independentemente de estar no fórum ou em casa. No início, a gente não sabia quanto tempo seria, então eu tinha uma estrutura e que depois eu tive que modificar, tive que adaptar, comprar mesa. Na verdade, quando eu resolvi comprar a mesa, não tinha nada aberto, né? Porque o comércio estava todo fechado. Então, eu tive que ir atrás, o tribunal disponibilizou para a gente trazer os equipamentos também, então, o computador e tudo mais eu trouxe, porque o meu notebook era bom, mas não atendia todo esse tempo, então a gente conseguiu montar uma estrutura. Mas eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é manter uma rotina, porque eu já trabalhava de manhã e à tarde, saía um pouquinho fora do horário, mas em casa a gente acaba se cobrando mais e tendo que, como você está em casa, acha que tem que estar o tempo todo dedicado àquilo. Então, como eu estou em casa e eu não tenho outra... Não pode sair, a gente não tem saído, então você acaba se cobrando mais. Mas maior ainda, eu acho que a falta é o contato social, né? A gente tem uma equipe maravilhosa, a gente trabalha, a gente interage, a gente tinha um contato diário, e agora isso... agradeço que tem redes sociais, que tem WhatsApp, que tem tudo mais, que a gente ainda consegue fazer essa troca. Mas eu acho que a maior dificuldade mesmo é essa falta, o calor humano, é você dar um abraço, é você trocar uma palavra de carinho, por mais que seja que a gente ainda permaneça, mas eu acho que
a gente tem essa dificuldade de não poder chegar e abraçar, e às vezes ter alguma coisa para falar e você não ter a pessoa ali, né? Então, a gente passa muito tempo no trabalho. Então, eu sempre, quando converso com o pessoal lá, a gente sempre fala, a gente passa, às vezes, mais tempo no trabalho do que em casa. E, de uma hora para outra, você não teve mais isso. Então, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem, apesar de ter conseguido manter, o tribunal, a gente conseguiu manter uma produtividade boa, os processos estão andando normalmente, mas, então, a parte de trabalho, eu acho que até não é a maior dificuldade em razão, realmente, do processo eletrônico. A maior dificuldade, eu penso, que está nessa questão do lado, realmente, no contato social, no contato com os amigos e tudo mais. E, particularmente, eu todo dia almoçava na casa da minha mãe, então trabalhava de manhã, ia almoçar e voltava para o trabalho. Então a gente tinha uma interação com a família também, e agora tem que cuidar de casa, não que antes eu não cuidasse, mas agora é casa, é fazer almoço, é organizar tudo e ainda manter a produtividade no trabalho, né? Então, mas isso, como eu ainda não tenho filho, eu acho que para mim está sendo mais tranquilo, né? Eu vejo que quem tem filho está tendo uma dificuldade um pouquinho maior. Então, a minha questão realmente, o que eu acho que eu sinto mais falta e que é mais difícil nesse momento, realmente é a falta que faz o convívio. Obrigado, Fernanda, pelos teus comentários. Sabrina, vamos lá no mesmo embalo. O que você tem a dividir conosco sobre esse teu dia a dia? Vamos. Primeiramente, bom dia a todos, né? Fernanda, Salésio, Alexandre, todos os amigos que acompanham a sua rede. Então, quando eu recebi esse convite para ter esse bate-papo acerca do home office, eu adorei, porque é uma forma de você dividir, né, as suas experiências do que você está vivenciando. E no meu cotidiano, eu percebo que duas foram as situações que mudaram completamente, alteraram a minha rotina, meu dia a dia. São duas as situações. Primeiro, eu tenho uma filha de 4 anos, que é uma criança muito sapeca, que é uma criança muito cheia de saúde, graças a Deus, mas que todo dia, quando ela acorda, ela me faz a mesma pergunta. Mamãe, corona já passou? Hoje eu posso convidar um amiguinho para vir aqui? E todo dia ela tem a mesma resposta, e eu não sei por quanto tempo. E o fato de ela não estar tendo aula presencial, de ela estar, né? Ela tem aula online, ela não está tendo contato direto nem com os primos, nem com os amiguinhos. Faz com que ela exija muito mais atenção dos pais. Porque ela é uma criança de 4 anos, e uma criança de 4 anos quer brincar o dia inteiro. A minha sorte, e graças a Deus, o meu esposo também está em home office. Então, essa atenção e esses cuidados, nós nos revezamos o dia inteiro. Nós dois passamos o dia inteiro em função de tudo, nós dividimos tudo. Então, quando ele está em home office, eu estou atendendo dela. Quando eu estou em home office, que é a maior parte do meu dia, ele está atendendo dela. Porém, ela não perde do campo de visão, do alcance dos olhinhos dela, a mamãe por mais de 15 minutos. Às vezes eles estão brincando, ela vai lá me contar, mamãe, o pai não brincou desse jeito, que você faz, isso aqui. Então, é o dia inteiro em função disso. É muito difícil você manter uma rotina de trabalho, tendo uma criança de 4 anos que está somente na presença dos pais, né? Porque os meus pais conviviam muito com a gente no sentido de vir para cá passar uma semana, então saía, levava ela no parquinho, ela tinha os amiguinhos. Agora, o fato de você ter que conciliar o teu trabalho e todos os serviços extras da casa é complicado. E o outro aspecto é a minha cobrança com relação a tudo isso que a gente está passando. Porque, assim, por muitas vezes eu planejei muitas metas, até final da semana eu quero fazer dessa forma, até final do dia eu quero fazer dessa forma.
e por muitas vezes eu não consigo concluir da maneira como eu gostaria, né? Da maneira como eu gostaria, não dá. E aí, isso causa uma frustração que eu tô tendo que aprender a conviver com isso diariamente. É uma coisa assim, bah, eu não consegui de novo. Mas aí, por outro lado, eu penso, por que eu não consegui? Eu justamente não consegui porque eu tô dando atenção ao bem mais precioso que eu tenho e que Deus me deu, que é a minha família. Então aí eu olho o sorriso da minha filha, eu olho o sorriso do meu marido e vejo que eles estão bem, o meu cansaço diminui e eu me volto assim a somente a me dar conta de que eu tenho muito mais a agradecer do que a pedir, né? Nessa época tão difícil. E a questão do isolamento, como a Fer falou, eu sou uma pessoa assim de gostar de conversar, de gostar de abraçar os meus amigos, e está sendo bem complicado. Tanto é que eu divido todas as travessuras da minha filha, eu acho que todo dia eu divido com a Fer, né? Eu mando para ela, Fer, olha o que aprontou agora, olha o que não sei o que, porque é uma forma que o meu dia fica mais leve. Eu tenho uma amiga, né? Uma amiga chefe, uma chefe amiga, que para mim a ordem aí não, né, não altera, mas eu divido isso com ela e torna a minha semana um pouco mais leve. E é isso aí. Que legal, obrigado, Sabrina. E até porque gastar a energia de uma menina de 4 anos, olha, elas têm bastante, a bateria deles está carregadinha, né? Verdade. Então, Alexandre, vamos lá, queremos conhecer um pouquinho, conte para nós como que é o teu dia a dia. Certo, bom dia, Salésio, Fernanda, Sabrina. Bom, eu trabalho na função de contador judicial no fórum, né? Não sei agora se melhorou. Bom, eu trabalho na função de contador judicial, né, no fórum, e assim, então eu presto serviços tanto para a comunidade, né, eu atendo ao público, e também todas as varas, né, do fórum, né, eu faço a parte de custas, né, e alguns cálculos, né, de atualização, né. Na minha função, o que eu sinto, assim, dificuldades, né, no fazer, justamente não nas custas, né. Nas custas até melhorou, porque eu tenho sempre uma meta de sempre limpar minha fila de trabalho, sabe, todo dia, né. Eu respondo muitos e-mails também, né, me solicitam muitas guias e cálculos, às vezes por e-mail. Aí então eu respondo, como eu tenho essa meta de sempre limpar todo dia, né, para não deixar acumular, né, a não ser os cálculos, alguns cálculos mais complexos, né, que não tem como fazer num dia e tal, é complicado às vezes. Bom, mas então nisso melhorou bastante porque eu não tenho horário, né? Antes eu tinha o horário do meio-dia às 7, né? E às vezes não dava tempo. Agora não, agora eu sigo até a noite, ou às vezes eu de manhã já faço alguma coisa bem rápido ali, né? Só porque a minha casa é um pouco pequena, né? Daí a gente tem a dificuldade de, às vezes eu tô aqui trabalhando e a Luciana tá fazendo o almoço, daí de repente liga o liquidificador e tira a concentração, né? Mas né, isso é normal, passando o pano no chão, tem que estar levantando as pernas, é aquela coisa, né? Então, mas melhorou bastante na questão de custos, né? Nos cálculos judiciais eu já tenho algum problema, porque eu uso muitas ferramentas que eu tenho no meu computador do fórum. Mas como eu tenho acesso remoto a ele, né? Eu acesso com o meu notebook aqui de casa, eu acesso remotamente o meu computador lá do fórum, aonde eu tenho algumas ferramentas ali, algumas planilhas, Excel, o próprio Sage, tudo, porque o Sage nosso roda muito melhor lá com, com a internet do fórum do que a minha aqui, né? Então, nós temos o Sage Web e o Sage próprio aqui, que a gente, por uma linha especial, a gente consegue trabalhar. Mas não é tão rápido como lá, sabe? E agora nós estamos numa fase bem complicada, que nós estamos fazendo uma migração de um sistema do Sage
para o EPROC, ou seja, nós trabalhávamos num sistema e estamos migrando para outro sistema. A forma de trabalhar num é bem diferente do outro. Então, nisso, nós temos a vantagem que você tem tempo de você pesquisar, ir atrás, né? Só que também tem a dificuldade, que nem a Fernanda é sempre o nosso porto seguro. Quando a gente precisa de alguma informação, alguma coisa assim, parece que ela sabe, tá? É uma coisa interessante. E ela sempre nos ajuda, né? Mesmo online, a gente tem contato pelo WhatsApp, nós temos um comunicador interno também, que é o Pandion, né? A gente fala com os colegas, né? Através disso. Então, o que eu vejo, assim, a minha rotina, no caso, assim, não mudou muito, né? A não ser que a gente está trabalhando em casa, né? Mas no mais, assim, eu acho que a minha produtividade aumentou demais, sabe? Nessa questão, porque, que nem eu te falei, às vezes eu limpo a minha fila ali pelas 5 horas da tarde, né? Aí lá saio ali, dou uma volta aqui em casa, ali, vou lá no quintal e coisa, volto, quando eu olho tem mais, daí mando bala, né? Aí quando eu vejo, né, às vezes para outro dia, quando começa o trabalho, vamos dizer, do pessoal lá ao meio-dia, eu abro, minhas filas estão limpas, né? Aí vai começar a chegar processo lá pelas 2, 3 horas da tarde. Então, às vezes é bom e é ruim, né? Aí é o período que eu posso trabalhar também um pouquinho nessa parte de cálculos complexos, né? Nós temos alguns cálculos ali que exigem muito estudo do processo, às vezes documentos anteriores. Então, uma das dificuldades que eu tenho também, que nem eu tenho um processo ali que eu tenho que desarquivar um processo físico ainda. Que lá é onde se está o contrato. E eu tenho que recalcular um contrato e daí eu não tenho como desarquivar no momento esse processo. Então, e o ruim de tudo isso é que a parte está esperando esse cálculo, né? Já vem um processo que vem desenrolando aí há anos, né? E agora está na fase de execução, justamente falta só esse cálculo para a pessoa receber. Então, é essa a dificuldade. E aqui em casa a gente está em harmonia, assim. Tem seus... Normal, né? Tem essas... que nem o meu filho, ele está tendo aula online, né? Então, é das 8 da manhã ao meio-dia, né? Daí, à tarde que ele fica... Mas ele já tem 12 anos, né? Daí já compreende, né? Ele só quer saber de ficar no celular mesmo. Tá difícil. Não incomoda. Mas, no geral, é por aí mesmo, Salésio. Que legal. Obrigado, Alexandre. Eu acho que agora vamos mudar um pouquinho o foco da nossa conversa, até porque eu passei isso. Eu imagino que a idade da Fernanda faz que eu tenho home office, né? Que eu trabalho assim. E sempre a gente busca isso e dizer, nossa, você fica em casa o tempo todo, mas o que é que você faz, na verdade, que você fica em casa? Mas que vida mais boa! Fernanda, Sabrina, Alexandre, como é que é ouvir a voz do povo que diz que é a voz de Deus, ou nesse caso Deus não participa? Como que é essas pedrinhas que recebe o servidor público de estar neste momento em home office? Fernanda. Assim, né? Na verdade, o servidor público por si só já tem aquela fama, porque servidor público não trabalha. Então, eu acho que a gente prestou um concurso, então a gente não está ali a gente está ali por mérito, né? Prestou o concurso e realmente a gente já tem uma crítica assim, porque tem feriado, vai folgar, porque vai. Não, no tribunal a gente não tem essa regalia, a gente não tem, o feriado é na quinta, sexta-feira a gente não trabalha. Então, a gente tem 2 feriados que são previstos em resolução, que é o da Páscoa, que a gente não trabalha na quinta-feira, e no Carnaval a gente não trabalha na segunda. De resto, pode ser feriado em qualquer dia que a gente vai trabalhar. Mas mesmo assim a gente escuta, né? Porque servidor público não vai trabalhar. Porque trabalha um pouco. Então, a gente realmente escuta isso. No home office agora, então, todo mundo está dizendo que a gente está de folga, né?
porque agora os servidores estão de férias, olha, aproveitem as férias. Inclusive, eu escutei isso de um advogado. Na verdade, eu acho que ele falou um pouco sem querer, mas ele me disse assim: o servidor público agora está de férias em casa, eu quero ver quando chegar a folha de pagamento e tiver desconto. Eu falei, muito pelo contrário, a gente está trabalhando em casa, a produtividade, inclusive, aumentou, como o Xandão falou, porque a gente não tem... Na verdade, eu ainda recebo muita ligação, respondo muito e-mail, WhatsApp o tempo todo, deixei o meu WhatsApp pessoal, inclusive, à disposição dos advogados quando precisam. Então, a gente não está de férias. E o teletrabalho ou home office não são sinônimo de férias. A gente está trabalhando, a gente está se dedicando. Então, acho que todos os servidores, na grande maioria, eu não vou falar por todos, mas a produtividade, no geral, aumentou do tribunal. Então, um pouco porque você, como diz o Xandão, a gente pode fazer um horário diferente, apesar de que eu acho que esse horário diferente a gente acaba trabalhando mais ainda, porque você fica ali, eu já estou em casa mesmo, eu vou terminar isso aqui, e acaba indo um pouco além do horário que teria que cumprir, e eu acho que é aí que começa a aumentar a produtividade, mas a gente realmente ouve esse tipo de comentário e tenta, o que eu sempre falo para a nossa equipe, é tentar mudar isso, é tentar dizer assim, o servidor público trabalha, o servidor público se dedica, e principalmente no nosso cartório, a gente sempre, o que a gente fala, o processo, às vezes a gente diz, não é só mais um processo. A gente trabalha com números, mas aquele é o processo da vida de alguém. Então, a gente procura trabalhar com muita seriedade, com muito carinho com todos os casos. Antes, no atendimento presencial, a gente já trabalhava dessa forma, aquela questão de dizer, eu vou no serviço público, passo de setor em setor e não resolve. Então, a gente já procura, chegou ali, direcionar para o lugar certo. E agora o telefone, às vezes, ligam, não é do meu setor, eu tento resolver ou tento repassar para o setor certo. A gente está trabalhando o nosso expediente normal seria do 12h às 7h, mas eu recebo e-mail e recebo ligação o dia todo. Não é só à tarde, não é só a partir do 12h, não é só até às 7h. Inclusive, às vezes, eu pego um processo e tem um pouquinho mais de urgência. Eu também mando coisas depois das 7h, apesar de não ser o horário dos advogados, mas para a gente tentar atender de forma especial, assim, não é nem para mostrar que a gente está trabalhando, porque eu sempre falo que a gente não precisa fazer a nossa parte para ter um reconhecimento ou para mostrar para alguém. A gente faz também por satisfação pessoal, né? Para você dizer assim, eu estou com o meu dever cumprido. Mas realmente a gente ouve essa questão que você disse, o que você faz? Porque você está em casa, não está fazendo nada. Mas não, a gente está trabalhando normalmente, tentando seguir uma rotina, porque não é fácil também. Eu acho que uma das dificuldades que a gente tem nessa questão é seguir uma rotina, porque você precisa, talvez, cumprir o horário e você cumprir a mais, mas passar uma mensagem de que realmente o servidor público tem trabalhado, pelo menos no judiciário, pelo menos a minha equipe, eu tenho visto isso. A gente tem trabalhado e tem trabalhado muito. A gente está passando, como diz o Xandão, por essa fase de migração. Então, a gente tem migração, a gente tem alguns processos que não estão em andamento, mas a gente está precisando fazer a digitalização para regularizar acervo. A gente está precisando, está em fase de correição. Então, são vários fatores que talvez o meu processo está, às vezes, não está aguardando ser cumprido, mas não é porque a gente não está trabalhando. É porque a gente tem várias questões que precisam ser resolvidas ao mesmo tempo. E a gente procura sempre estar à disposição e tentar resolver, né? Tanto as partes do processo quanto os advogados. A gente tem vários canais de comunicação, né? Então, o Tribunal de Justiça disponibiliza vários canais e a gente tenta fazer uso disso, né? Justamente para tornar o home office não tão distante, né? Porque às vezes já tem advogado que ia lá só para dizer oi. Então, a gente tinha uma amizade também com os advogados que eles iam lá só para dizer oi. Estava numa audiência, passa a dizer oi.
Então, a gente tem alguns canais e acaba tendo essa troca ainda também, né? Tem o WhatsApp, tem o meu pessoal que eu deixei disponível, tem o da unidade e a gente acaba, mas está trabalhando normalmente, cumprindo todas as nossas questões normalmente. Mas, realmente, a gente ouve muito que o servidor público ou não trabalha, ou, nesse momento, principalmente, que está de férias. Então, eu vejo que, pelo menos da nossa parte, isso não é verdade, né? Ok, obrigado, Fernanda. É bem por aí mesmo, é bem por aí mesmo. Sabrina, você também tem visto essas coisas? Como é que está o andamento aí? Como é que é visto o servidor público? Então, o meu pai é o servidor público aposentado e eu desde pequenininha eu escutava todo mundo falar isso, né? Para ele, nos encontravam na praia em janeiro, meu Deus, de férias de novo. Então eu já cresci ouvindo isso. E meu pai foi uma pessoa assim, ó, não me lembro, não me recordo do meu pai chegar atrasado no estabelecimento que ele trabalhava. Eu vi meu pai por muitas vezes deixar a sobremesa no prato para não chegar atrasado no serviço. Então eu acho que por isso que eu também tenho essa vontade assim, ó, eu sempre dou o meu melhor. Sempre em tudo que eu vou fazer eu busco dar o meu melhor, né? E eu nunca esqueço uma vez, eu também já trabalhei na contadoria, Xandão, lá em Otacílio Costa, que é onde é o meu concurso é de Otacílio Costa. E teve um dia que, como eu era meu concurso, eu passei para lá e eu iniciei, 4 meses depois me pediram para substituir a contadoria. E eu peguei um processo que era muito complicado. Então eu me lembro que eu levantei cedo em Lages, fui para o Otacílio justamente para ter o silêncio da manhã sem ninguém para eu poder fazer aquilo lá tranquila, sem nenhum liquidificador ligado, né, Xandão? Aí eu fui fazer isso, e quando abriu o expediente normal do meio-dia, a primeira pessoa que eu fui atender no balcão, embora cansada por ter levantado cedo e pegou a estrada por 1 hora, eu disse, pois não, que eu posso ajudá-la? A pessoa me olhou e disse assim, nossa, você tá com uma cara de preguiçosa de quem tava dormindo. Aquilo ali para mim foi assim, ó, meu Deus, se você soubesse que eu levantei cedo, que eu trabalhei, viajei por 1 hora, que eu estou resolvendo um cálculo há mais de 4 horas de um processo, você não estaria me dizendo isso. Mas eu não vou nem me explicar, porque essa fama realmente existe, né? Essa fama existe. Desde pequena eu escutei isso. E isso é uma coisa que a gente vai levar, vai passar escutando o resto da vida. Mas como a Fer falou, aqui a nossa equipe é muito boa, eu trabalho com profissionais muito competentes que se doam exclusivamente para isso. Um processo não é um número, por trás daquilo ali tem um ser humano, né? E é para eles que a gente trabalha. É isso aí. Legal. Vamos lá, Alexandre, qual é o teu parecer aí? Ô, Celeste, deixa eu melhorar o microfone aqui. Quanto a essa questão, né, eu vejo hoje no judiciário, né, não querendo puxar o saco de ninguém nem nada, né, a gente vê que não tem mais tempo, o servidor, ele não tem mais tempo de não trabalhar. Olha, dificilmente hoje tem algum colega nosso lá que não trabalhe. Rapaz do céu, que é muita coisa, a gente vê o pessoal sobrecarregado, né? Hoje a vara criminal nossa lá tá um caos, o pessoal tá trabalhando direto, sabe? Aos poucos dias que eu vou ao fórum, né? De vez em quando eu tenho que ir ao fórum lá, eu chego lá, o pessoal lá tá trabalhando direto, então tem um rapaz que está fazendo a migração desses processos que eu estava te falando. Então, é direto. Então, não tem mais espaço para aquele servidor público que não trabalha, sabe? Isso aí é vamos dizer, uma fama que pegou, talvez, alguns setores talvez no judiciário antigamente, mas hoje os oficiais de justiça estão com as pastas recheadas, sabe? Então, e essa fama, eu estou falando da fama, né? Depois eu já entro na questão do home office. Né? Então, essa fama aí, ela existe, mas
não procede, vamos dizer assim. Agora a questão de você, às vezes, vai no mercado, vai na rua ali, os caras vêm, tá só em casa, não tá trabalhando, que bom, né? Quanto tempo tá, né? Quando que o fórum abre, né? Eu digo, olha, bicho, a gente tá trabalhando em casa, inclusive a nossa produtividade aumentou bastante, que o tribunal agora já está com um estudo e ele parece que depois da volta desse novo momento, né, que a gente está vivendo, parece que o tribunal vai estar querendo implantar 50% em home office, parece, dos funcionários. 50% ainda, porque tem muita gente, assim como eu, a Sabrina e a Fernanda, nós atendemos ao público também, né? A gente tem muito atendimento ao balcão, aquelas pessoas que não têm acesso à internet, a e-mails, essas coisas, né? O nosso telefone, por exemplo, da contadoria, ele tem o sistema Siga-me, né? Se ligam lá no meu telefone da contadoria, toca o meu celular. Então eu atendo as pessoas ali. A única coisa que eu sinto dificuldade, sim, é não poder atender as pessoas que não têm acesso, né, a e-mail e coisa, porque é, e tem bastante gente, sabe, que ali tem que pagar custas, fazer algum depósito judicial, alguma coisa assim, e eles não têm como eles fazerem. E isso, né, isso eu sinto ah, que a gente poderia ter alguma forma de atendê-los, né, nesse período de home office aí, né? Mas no geral a gente está trabalhando bastante e a gente ouve bastante essas piadinhas, com certeza. Então, mas a minha resposta é essa: eu estou trabalhando em casa, meus colegas também, a produtividade aumentou e olha, meu amigo, se você acha que não está bom, vamos fazer o quê, né? Mas que a vida de funcionário público hoje não é mais aquele mar de rosas, não é, não. Seria isso, Salésio, que eu poderia falar, assim, mais ou menos. Que bom, obrigado mesmo. Acho que agora cabe nós deixar uma mensagem aí para esse nosso público. Como que nós vamos terminar de encarar essa Covid? Agora Santa Catarina entrou num nível gravíssimo, então vamos dizer que a curva está chegando no seu ápice, a gente imagina isso, e que agora nós declinemos. Fernanda, o que tem a dizer aí como mensagem final? E já agradeço o tempo que você se disponibilizou a estar conosco. Eu agradeço o convite, foi um prazer fazer essa troca com todos vocês. Eu acho que é o momento da gente redobrar os cuidados, não é fácil ficar longe da família, ficar longe dos amigos, mas é o necessário no momento, né? E como eu sempre digo, a gente seguir acreditando, confiando em Deus, tendo fé de que isso tudo vai passar e que passe logo. E eu ouvi de uma tia nossa que se não passar logo essa fase de isolamento, a gente não vai morrer do Covid, vai ser de uma depressão mesmo, porque a gente acaba sentindo muito essa falta. Mas eu acho que a gente tem que seguir firme, seguir forte e confiar que isso tudo é um momento, não é um momento que a gente gostaria de estar passando. A gente levou um susto, fica um pouco assustado, fica sem saber, é tudo muito novo, mas que isso vai passar. A gente seguir com fé, seguir aproveitando o que de melhor a tecnologia tem para oferecer para a gente, que é essa proximidade mesmo que distante. Então, a gente, nesse momento, redobrar os cuidados e confiar, fazer uma oração diária, ter fé que tudo isso logo vai passar e a gente vai estar tudo junto, vai estar todo mundo reunido e, se Deus quiser, que seja logo, né? Eu acho que não tem uma perspectiva que... a gente é muito imediatista, né? Esperando que seja para ontem isso, talvez não seja tão logo, a gente já está há 4 meses assim, mas que é um momento talvez de repensar, de dar valor a outras coisas, talvez não ter outras prioridades, né? E tentar se dedicar à família, se dedicar aos amigos,
valorizar o trabalho, porque que bom que a gente tem essa oportunidade de fazer o home office, muita gente não teve essa oportunidade, muita gente teve que voltar no trabalho presencial, ou muita gente nem tem um trabalho para voltar. Então, eu acho que a gente também tem que agradecer e seguir, talvez agradecendo, como a Sabrina falou, agradecendo mais do que pedindo, porque a gente está aqui, a gente está em segurança, a gente está em casa, conseguindo desempenhar o bom trabalho, à disposição, cumprindo a nossa missão na sociedade, que eu acho que a gente cumpre com louvor, e seguir sempre com fé, e que logo tudo vai passar. Que bom. Obrigado, Fernanda, pela tua mensagem. Sabrina, também já agradeço o tempo que você se dispôs a estar aqui conosco e te dou a palavra agora também. Fique à vontade. Então, eu que agradeço o convite, eu achei muito interessante, né, nossa conversa, nosso bate-papo. E o que eu tenho de mensagem para passar é que a gente deve aproveitar cada minuto com a família da gente, né? Tirar de tudo isso uma lição, valorizar as pequenas coisas, né? Porque por muitas vezes tinha certos amigos ou certos familiares que você tinha o tempo para ir, você, mas você, agora eu não vou, eu vou semana que vem, eu vou não sei o quê. Então, dá valor às pequenas coisas e logo que tudo isso passar, como diz o meu marido para mim, nós já temos umas 30 visitas programadas, porque é o tal do, depois a gente conversa, depois a gente faz aquele churrasco, 31. Valorizar cada vez mais, 31, valorizar cada vez mais, né, a relação com o ser humano, porque a gente não consegue viver isolado, isso para mim é o pior de tudo. Né? Eu já nem saio, eu já não vou em supermercado, eu já não vou em lugar nenhum, porque eu acho que mesmo eu estando de máscara, eu vendo um amigo, como é que vai ser? Como que é tão difícil assim, né? Ou primeiro, acho que não sei nem se eu ia conhecer, né? Então é difícil nesse sentido, assim, e valorizar cada minuto com a família, cada bons momentos que você tem, né? O dia pode estar meio cinza, mas quem faz o dia colorido é a gente, né? Pensamento positivo e pedir para que a nossa fé seja renovada a cada dia. É isso que eu peço. E que todos tenham uma boa semana. Obrigado, Sabrina. Obrigado pelas tuas palavras. Alexandre, eu já agradeço também o momento que você se dispôs aí a estar conosco e te passo a palavra agora. Bom, Salésio, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, né? Nosso parceirão aí e da Pastoral Familiar também, que a gente participa junto, né? Você deu uma grande força para nós aqui do grupo de Correia Pinto, né? Mas infelizmente agora nós estamos meio afastados também devido ao Covid e outros compromissos, né? A nossa pastoral aqui está meio estática, né? Mas vamos quando o novo normal voltar, né? A gente vamos tentar como é que reorganizar a coisa e voltar a trabalhar, né? Então, gostei muito da nossa conversa também, né, Salés? Muito legal. Eu acho que isso é importante, né, para até as pessoas leigas saber como que está a situação, né, como que a gente está agindo, né, o judiciário em si, né, que nós, que nem a Fernanda falou, nós sentimos muito essa falta de contato, né? Que nem no meu caso, eu sou o cara que anda fora o dia inteiro, né? A hora que dá uma folguinha, eu vou lá incomodar elas lá na segunda vara, vou lá no juizado, vou lá na família, vou lá no crime, vou na primeira vara, sabe? Então, incomodo todo mundo lá, né? Então a gente sente falta desse contato com as pessoas, né? Mas é isso aí. E eu também acho assim, no início, né? Começou a quarentena, né, e tal. Vi, poxa, eu disse, exagero isso aí. Poxa vida, que coisa, né? Passou um tempo ali, a minha irmã, que mora em Aracaju, contraiu o vírus. Ela passou mal, ela era fumante e tal, passou mal, teve dores de cabeça, dores no corpo, aquela coisa toda, tal, tal. Mas passou a quarentena. Aí agora, semana passada, a minha sobrinha, filha dela, o marido dela é pediatra e contraiu o coronavírus, ela e o filho dela também, né?
e ela tem um marca-passo, sabe? Eu digo, meu Deus, coitada dessa menina, não vai complicar esse coronavírus para ela. E sabe quem complicou foi o marido dela. Tá, infelizmente, está lá no respirador. A gente está orando todo dia, fazendo novena para ele, que não sabe qual vai ser o resultado. É uma pessoa saudável, não fuma, não é obeso, não tem nenhum problema, mas está no respirador. E ela, a minha sobrinha, graças a Deus, está assim, tá passando com dores de cabeça, diarreias e outras coisas, mas tá bem, né? Mas quem está correndo risco, infelizmente, é o esposo dela, né? Você vê. Então, o que eu queria dizer com isso tudo, que o troço não é brincadeira, não. Que esse isolamento, às vezes a gente, exagero, né? Fechar o fórum por causa disso, né? O pessoal podia trabalhar de máscara, podia, não sei. Poxa, mas o problema é que a gente não sabe qual vai ser a reação do nosso corpo quando a gente pegar o vírus, né? Pode ser que a gente pegue e não sinta nada, e pode ser que a gente acabe que nem ele lá num respirador desse, né? Então, dizer que essa medida foi uma medida inteligente, porque se amanhã ou depois um fórum inteiro pega, tu já pensou o caos que seria? Já pensou a comarca de Curitibanos fechada aí por um lago e sem ninguém trabalhando, né? Vamos dizer, hoje as portas estão fechadas, mas nós estamos trabalhando. Mas já pensou as portas fechadas e ninguém trabalhando por causa de uma doença? Então, a única coisa que eu tenho a dizer é para se cuidem, fiquem em casa e o home office é uma alternativa excelente para nós. Ok, obrigado a todos vocês, amigos, obrigado a vocês que nos ouvem. Se gostou, tem outros também no nosso canal. Chegue lá no YouTube, Salésio João, aproveite e se inscreva. O nosso muito obrigado para você que usou esse tempo para ouvir nós.